E aí, pessoal, conforme eu postei lá no grupo Robôs Investidores no Facebook, para quem não faz parte do grupo, o endereço está na tela. A partir de 1º de junho, segunda-feira, todo dia eu vou lançar lá no grupo um robô novo. Cada robô vai usar um indicador diferente do MetaTrader. Tá rolando uma votação lá no grupo para escolher quais indicadores vão ser implementados primeiro. Se nada mudar, na segunda-feira a gente vai ter um robô de RSI, que compra nos níveis de sobrevendido e vende nos níveis de sobrecomprado. Na terça, um MACD, que compra e vende nas viradas de histograma. Na quarta, um estocástico, que compra nos cruzamentos entre as linhas, desde que no nível de sobrecomprado ou sobrevendido. Na quinta, cruzamento de médias móveis. E na sexta, bandas de Bollinger, que compra no fechamento abaixo da banda inferior, e vende no fechamento acima da banda superior. Só para lembrar que isso é o que está acontecendo agora, né? A votação está aberta, então essa lista de indicadores da semana aí pode mudar de acordo com os votos. Mas vamos lá, vamos falar sobre os recursos que todos esses robôs vão ter em comum, começando pelos níveis de saída. Bom, além de sair em possíveis viradas de mão, né? Ou seja, o robô está comprado e recebe um sinal de venda, ou está vendido e recebe um sinal de compra, o robô também vai sair no take profit ou no stop loss, então esses níveis podem ser definidos. Além do take profit e do stop loss, que eu acho que dispensam explicação, o robô também traz um nível de break-even e um nível de stop móvel. Mas antes de falar o que são esses dois níveis, eu queria mostrar como o robô posiciona esses níveis. Ele pode fazer isso de 3 formas diferentes: em pontos, em ticks ou em porcentagem. Pontos é o mais intuitivo dos três. Digamos que a gente faça uma compra em 50 mil pontos. Se um dos níveis estiver definido em 100 pontos, esse nível vai ser posicionado em 50.100. Se os níveis forem definidos em ticks, a distância que esse nível vai ficar do preço de entrada depende do ativo. Se for no caso o índice, por exemplo, onde cada tick são 5 pontos, 100 ticks equivalem a 500 pontos. Já no dólar, por exemplo, onde cada tick equivale a meio ponto, os mesmos 100 ticks serão 50 pontos. Não existe absolutamente nenhuma vantagem em usar ticks ou pontos, ou nenhuma diferença na execução do robô. É só uma questão de gosto mesmo. Por exemplo, se eu for operar Forex, onde se tem 5 casas após a vírgula, eu prefiro dizer que um nível é 100 pips do que 0.001 pontos, né? Mas qualquer uma das duas o robô vai ter exatamente o mesmo resultado, vai executar exatamente igual. E a última opção é definir os níveis por uma porcentagem, então não se vai ter um tamanho fixo para essas saídas, né, para esses níveis. Sempre vai depender de onde foi feita a entrada. Bom, falando sobre os dois níveis que ficaram para trás, então, começando pelo break-even. O break-even é um nível que vai ser representado no robô por uma linha azul. Ele funciona da seguinte forma: quando o preço atingir esse nível, ele vai mover o stop loss para o preço de entrada, e esse nível deixa de existir. Então, a partir desse momento, a nossa operação está livre de perda. Na pior das hipóteses, ele vai sair no 0 a 0, né? Por isso que é chamado de break-even. O robô também permite que se defina um ganho de break-even, que é garantir um pequeno lucro ao invés de sair no 0 a 0, ou seja, colocar o stop loss num preço um pouco acima do preço de entrada, né? Isso pode servir tanto para garantir um pequeno lucro, porque se quer ter um pequeno lucro nessa situação, ou para cobrir os custos de corretagem, emolumento, mas aí o motivo vai de cada um, né? O importante é que o robô permite esse recurso. O outro nível que ficou para trás é o nível de stop móvel. Stop móvel é qualquer stop que se mova de acordo com uma situação. Então, tem pessoas que usam as mínimas dos candles, talvez algum indicador como o Parabolic SAR, é muito usado para isso. Então aqui eu vou explicar como funciona esse stop móvel específico. Então, o stop móvel ele vai ser representado no robô por uma linha roxa, e ele funciona amarrando esse nível com stop loss. Eles ficam fixos, como se eles não pudessem se mover de forma separada. Então, sempre que o preço rompe esse nível, ele empurra o stop móvel e, consequentemente, empurra o stop junto. Caso o preço volte se movendo contra o stop móvel, nada acontece. Só quando o preço move a favor e rompe esse nível de stop móvel é que esse bloco stop móvel mais stop loss é movido junto.
Todos os robôs vão ter recurso para operar apenas day trade. Esse recurso vai vir no robô em forma de 3 variáveis de horário. O horário de início, onde ele vai começar a procurar entradas. O horário de encerramento de entradas, onde ele não encerra as posições, mas para de procurar por novas entradas. E o horário de encerramento mesmo, onde ele vai fechar todas as posições. Esses horários são representados no robô através de linhas verticais vermelhas. 2 linhas sólidas para identificar o início e o fim da operação, e uma linha pontilhada, que é onde ele para de procurar por novas entradas. Toda vez que esses robôs encerram uma operação ou fazem uma virada de mão, em resumo, toda vez que tem uma operação que altera o capital disponível, esse robô informa via notificação de push o usuário, dizendo que encerrou uma operação, quanto foi o lucro ou a perda dessa operação. Para usar esse recurso, é necessário baixar o MetaTrader para o iPhone ou para o Android, coletar o número da identificação que fica na parte inferior ali do aplicativo. Depois tem que ir no MetaTrader no computador, ferramentas, opções, notificações e marcar habilitar notificações de push, além de colocar o ID ali. Para quem não quer que o robô opere automaticamente, seja porque tem medo, ainda não confia nos robôs, ou porque não vai trabalhar apenas com indicador, vai querer analisar o mercado de outra forma, outros indicadores, ou até feeling, se for o caso, e então operar manualmente, o robô também tem um modo de alerta. E esse modo funciona da seguinte forma: se eu adicionar o robô no ativo, você deixar desmarcado a opção permitir negociação automatizada, esse robô não vai poder operar. Então o que ele vai fazer? Sempre que houver um sinal de venda, ele vai colocar uma seta vermelha para baixo. Sempre que houver um sinal de compra, ele vai colocar uma seta azul para cima. Além disso, vai te dar uma notificação sonora. E caso tenha configurado lá em cima as notificações, ele vai te mandar um push para o celular avisando que chegou um sinal de venda, um sinal de compra. Bom, era isso que eu tinha para passar hoje, pessoal. Segunda-feira envio o primeiro robô. A princípio IFR, a menos que mude alguma coisa lá na votação. E abraço, até mais.